Buenos días, muchachos. Comenzando más una clase de español. Segundo año de enseñanza media, Escola Objetivo Macunaíma, professor Marcos Aurélio, esse que aqui vos fala. Então, vamos iniciar a nossa aula, vamos retomar o assunto do pretérito indefinido, que nada mais é que o pretérito perfeito simples, né? Aquele que usamos para relatar ações do passado que ocorreram dentro de um período de tempo que já acabou. Hoje vamos trabalhar especificamente os marcadores temporales. O que são marcadores temporales? São marcadores de tempo. São expressões, geralmente advérbios, né, que vão estar associadas a esse pretérito indefinido. Como a principal característica dele é relatar a ação do passado que ocorreu num período de tempo que já acabou, os marcadores temporales são exatamente, né, as estruturas que vão mostrar esse tempo acabado, esse concluído. Então nós temos aqui uma pequena imagem onde nós temos uma frase onde ele diz "Sé lo que hiciste el sábado passado". Veja uma carinha assim de desconfiança, né, mostrando para a pessoa o quê? Eu sei o que fizeste. Olha o pretérito indefinido aqui, hiciste, verbo hacer. Aí vamos ver o marcador temporal. Cadê o marcador temporal? Opa, aqui está, el sábado passado. Então, vejam que a estrutura do verbo, né, conjugada no pretérito indefinido, vai estar acompanhada de um marcador temporal, que é exatamente a estrutura que nós usamos para mostrar a ação concluída dentro de um período de tempo que já acabou, porque o sábado passado já acabou, né? Não tem como voltar mais, beleza? Então, olha só, aqui nós temos uma pequena explicação que diz: los marcadores temporales son expresiones que nos ayudan a situarnos en el tiempo. Estos marcadores pueden indicar presente, por exemplo, ahora, ya, en este momento, passado, ayer, la semana pasada, aquel día, y futuro, más tarde, el año que viene, pasado mañana. A continuación, presentaremos los principales marcadores temporales que suelen acompañar los verbos en el pretérito indefinido. Então, aqui nessa explicação, ele está dizendo o que é de fato um marcador temporal. Ele pode relatar presente, passado e até o futuro, certo? Só que especificamente o que nós vamos usar para o pretérito indefinido, né, são os marcadores temporales que fazem referência ao passado, que são esses aqui, ó. Então, o grupo que nós temos abaixo, né, aqui nesse quadro, nós percebemos que estão relacionados ao passado. Ó, a noite, vejam que essa palavra noite ela é diferente da palavra noche. Noche, somente noite, quer dizer noite, período, né, vivenciado por todos nós diariamente. Mas se eu coloco a noite, já com a letra A, faz referência à noite passada. Então, qual é a tradução de a noite? Ontem à noite. Ayer significa ontem, anteayer, antes de ontem, el lunes passado ou martes passado, quer dizer, a segunda passada ou a terça-feira passada, tá certo? Não esqueçam que os dias da semana de segunda a sexta são masculinos, né? Por isso ficou passado, el lunes passado ou el martes passado. El fim de semana, mês, ano passado, veja que tudo está ligado ao passado. El verano, la primavera, el otoño, el invierno, passado. O que é isso? São as estações do ano, né? O verão, a primavera, o outono e o inverno passado. Então, tudo que estiver ligado ao passado em si se torna um marcador temporal, né, desse quadro que nós estamos comentando. Então, depois nós temos um pequeno quadro abaixo que diz hace mucho tiempo, faz muito tempo, também é um marcador temporal. Hace unos 2 dias, vejam que aqui já são expressões, né? Hace 3 semanas, faz 3 semanas, em aqueles dias, naqueles dias, outrora, né? Outrora. Vocês percebem então que essas estruturas como marcadores temporais estão sempre levando, né, o verbo a ser conjugado exatamente no pretérito indefinido. Por quê? Porque ele tem essa característica de relatar uma ação que aconteceu dentro de um período que já acabou.
E aqui estão os períodos que já acabaram, né? Os marcadores temporais. Bom, vamos então a uma pequena atividade. Utiliza os verbos indicados e escreve frases utilizando os verbos em pretérito indefinido com os marcadores temporales. Sigue el modelo. Vamos ver que modelo eles nos deram aqui. Llegar, tú. Aí, o que você vai fazer? Ayer llegaste tarde del trabajo. Ah, professor, por que ficou llegaste? Porque ele pede para você conjugar o verbo na segunda pessoa do singular tu. E como é que fica o verbo llegar? Llegaste. Entenderam? Então você vai utilizar a conjugação, tá certo? De acordo com o pronome. E aí você vai, lógico, pegar o verbo e conjugá-lo. A pessoa vai estar ao lado, como aqui ó, agora. Ó. Salir vosotros, por exemplo. Eu posso colocar um marcador temporal desse aqui. Ó. Hace mucho tiempo que vosotros salisteis comigo. Então a pessoa está tipo reclamando, né? Hace mucho tiempo, faz muito tempo, que vosotros, que vós, salisteis comigo. Já faz muito tempo, né, que vós saísteis comigo. E aí vocês vão observando os outros verbos, né? Ó. Preparar, ellos, terceira pessoa do plural. Como é que fica aqui preparar? Prepararam, né? Compreender, nosotros, como é que fica? Compreendemos ou compreendimos, né? Porque compreendemos, analisem, já é presente do indicativo. Você fala compreendimos, já é pretérito. Cuidado que é um pequeno detalhe, é só a letra I. Descobrir, como é que vai ficar o verbo descobrir? Ele descobriu, né? Conectar, ustedes, quem é ustedes? Ustedes, ó, e ellos são a mesma pessoa no sentido de dizer a colocação, a terceira pessoa do plural, tá? Ellos é eles, só que ustedes seria os senhores. O que ocorre? Aqui nós temos um caso de que ocupam a mesma casa, né? A mesma posição. Eu não falei que são as mesmas pessoas, aí eu até me equivoquei. Não são as mesmas pessoas, porque lá é eles e aqui são os senhores. Uma questão de formalidade, nós utilizaríamos os ustedes. Só que o verbo em si vai ficar da mesma forma. Aí sim se encaixa o que eu comentei anteriormente. Então, conectar, ellos ou ustedes fica como? Conectaram. Vender, como é que fica? Yo, primeira pessoa do singular, vendi. Então, eu já dei a dica da conjugação. O que vocês vão fazer é montar a frase, como está aqui no exemplo, tá certo? Tá bom? E não esqueçam de que cada frase que você montar, você vai ter que usar os marcadores temporais. Quais são eles? São esses que estão aqui, ó. Anoche, ayer, anteayer, el lunes, martes, passado e assim por diante. Tranquilos? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? A próxima parte que nós vamos trabalhar é a forma irregular dos verbos. Aqui é onde começa, então, a parte mais difícil desse conteúdo, tá? Por quê, professor? Porque é um conteúdo que você vai ter que dar bastante atenção na estrutura que muda. Vocês vão observar aqui, ó. Pretérito indefinido, de indicativo, verbos irregulares, né? Tá? Verbos irregulares, mas é verbos irregulares. Vamos então. Tener é o quê? É o verbo ter. Estar é o verbo estar, igual ao português. Bom, no português você fala assim, ó. Eu tive. A única diferença aqui do tener para o ter, né, na conjugação, é que quando fica no português fica tive, aqui fica tuve. Então fica até mais fácil, ó. O verbo estar fica estive no português, no espanhol fica estuve. Então a diferença para nós aqui vai ser a troca do i do português por u, né, na conjugação. Já aqui no verbo, você vê, ó, tener. Se a gente tirar essas duas formas aqui, ó, as duas últimas letras, que é o infinitivo, o que vai ficar? A raiz, ó, esse tem aí é a raiz. Por que o verbo é irregular? Porque ele trocou a letra E pela letra U e ele trocou a letra N pela letra V. Beleza. Então ele é um verbo de estrutura irregular. Nós temos que perceber exatamente isso. Ó. Repito, tem é a raiz. Quando eu conjuguei, ficou como? Tuve. Então trocou o quê? O E pelo U e o N pelo V. E essa estrutura vai até o final. Olha que bacana. Bom é isso. Ó. Eu tuve, tu tuviste, ele tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis e ellos tuvieron. Já o verbo estar, veja bem, ele é um verbo irregular, por quê? Porque ele vai mudar a raiz, não, a raiz dele é este. Tá vendo aí, ó, que ficou? Este. Tirei o AR, que é o infinitivo, ficou este.
Quando tu conjuga o verbo, você percebe ó, que o este está presente, né? Mas veja, pessoal, o que está de negrito, igual que aqui, ó, é a terminação, é a desinência, o que vai diferenciar, né, a raiz aqui ó, da terminação. Então a terminação é até igual entre os dois. Um verbo terminado em AR, um verbo terminado em ER, mas a terminação é igual. Beleza. Mas por que o verbo está irregular se ele está com a raiz este até o final? Ah, mas se a desinência é... O que esse U e esse V estão fazendo aqui? Ah, professor, foi exatamente a mudança do anterior, do verbo anterior. Mas por que ele foi acrescido aqui? UV. Ah, porque esse verbo ele é irregular pela alteração da sua raiz, mas pelo acréscimo de duas letras, que seria a vogal U e a consoante V. Perceberam? Então, enquanto esse verbo é irregular pela alteração da sua raiz, porque mudou mesmo as letras, mudam as letras, esse não, ele mantém a raiz dele, normal, o este, mas ele acrescenta duas letras que não haviam, né, não estavam presentes na sua raiz. Tranquilos? Deu para entender? Mas olha só. Vamos ver aqui, ó, verbo irregular, terminaciones. Aqui ele te dá um grupo de verbos, certo? Como vai ficar a raiz e como vai ser a terminação. Então vejam, vocês perceberam que a terminação aqui, ó, ER e AR mantém a mesma desinência, que é o que está de negrito? Então isso já facilita. O que você tem que fazer? Tu tem que saber como é que vai ficar a raiz do verbo tener. Tuv, está, estuv. Andar fica como? Anduv. Querer, quis. Caber, cup. Saber, sup. Poner, pus. Poder, pude. A ser, is. E venir, bim. Então, essas são as raízes. O que eu vou fazer, professor, agora? Cara, eu só vou adicionar a mesma terminação para todo esse grupo de verbos aqui. Esses especificamente. Ah, então, vejam que é a mesma coisa. Ó. Certo? Iste, o, imos, istes, ieram. Viram só? Então, esse grupo de verbos aqui, ó, que bacana, gente. Vocês só precisam aprender como é que fica a raiz, tá? Porque a desinência vai ser igual para todos eles, tá bom? Então, eu paro por aqui, tá certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade exatamente a esse grupo de verbos, tá bom? E eu vou postar na sala virtual esta atividade para que os senhores possam responder por lá, beleza? Espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos começar a parte mais difícil de verbos irregulares, tá bom? Mas o centro hoje na aula também são esses marcadores temporais, que são as estruturas que nós vamos utilizar, certo? Para acompanhar o verbo e mostrar, reforçar a sua principal função, que é relatar uma ação que ocorreu dentro de um período que já acabou, que é exatamente o marcador temporal, como está aqui, ó. Se lo que hiciste, verbo, el sábado passado, marcador temporal. Beleza? Nos vemos. Hasta la vista, baby.